No próximo capítulo da novela A Usurpadora, Edmundo vai revelar um segredo da Paola que ninguém sabia e fará a vilã se ferrar no julgamento da Paulina. Isso tudo porque Carlos Daniel pede a Paola que se esforce para que ela possa depor em favor da irmã. A falsa doente finge que vai ajudar a Paulina e fala que ela vai na audiência da irmã. Mas o que Carlos Daniel não sabe é que a Paola vai depor contra a Paulina. Mas na audiência, Paola vai falar aos poucos, como se estivesse doente. Mas será desmascarada pelo advogado Edmundo. E você vai ver, Stephanie será descoberta por Patrícia. A mulher descobre que Stephanie estava fingindo uma falsa gravidez. E tudo isso para prender o Willie do lado dela. O bandido vai escutar a conversa e ficará furioso, pois Stephanie foi longe demais com essa farsa de estar grávida. Ela diz que temia ser abandonada pelo Crápula. E será nesse momento que Patrícia revela que Viviane está gestante de um bebê que é do Willie. E conta que a moça até deu parte dele na polícia. Clica no botão de gostei e me conta qual castigo Willie merece por ter enganado as duas mulheres. Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Tudo começa quando Carlos Daniel fala com a Paola na clínica. E diante do médico ele pede para ela mexer as mãos e Paola vai fingir e vai mexer. Carlos Daniel vai vibrar de alegria e comemora e fala que Paola vai se esforçar para ir depor em favor da Paulina e ajudar a irmã dela. Porém, o médico fala que não acha que isso é uma boa ideia, já que Paola, a recém está dando os primeiros sinais de recuperação. Mas Carlos Daniel garante que Paola vai ficar bem, que ela está se recuperando e que apenas umas palavras em favor da Paulina poderá ajudar a irmã dela. Enquanto isso, na cadeia, Paulina está se esforçando e muito e está ajudando a enfermeira na prisão. Ela será uma ótima ajudante da enfermeira e a senhora fala para ela que Paulina é uma boa profissional e que não entende o que ela faz ali na cadeia, se nem parece ser uma bandida. Paulina fala que agora isso não importa, pois o que importa é ela fazer o trabalho dela bem feito. E enquanto Paulina está ali cuidando de uma presa, a mulher fala que Deus esqueceu dela. Porém, Paulina fala que Deus não esquece de ninguém, mas que é nós mesmos que esquecemos de Deus, ficamos distante deles e por isso as coisas ruins acontecem com a gente. Mas que se nós se aproximar dele, isso não vai acontecer, ele vai nos proteger. A presa fala que ela cometeu muitos crimes e agora está ali na prisão. E não basta só isso, ainda foi espancada e está muito machucada. Paulina fala que ela também cometeu inúmeros erros, mas que agora ela está caindo em si e percebe quanto ela errou e que ela vai abandonar o caminho errado e que agora sim ela percebe que será feliz, pois mentiras e cometer crime, isso aí não leva ninguém a lugar algum, apenas a prisão e também a morte. Enquanto isso, Viviane está muito nervosa escrevendo uma carta para enviar para o Willie. Ela pensa então que se ele não responder ela vai denunciar ele para a polícia. Nesse momento, a madrinha dela ficará desconfiada e pergunta para ela que tanto ela escreve e para quem é essa carta que ela vai enviar no correio. Viviana diz que essa carta é para uma amiga dela que está muito doente, pois acabou ficando grávida e teve o bebê, mas o bebê acabou morrendo no parto e que a moça está muito triste. E como ela não pode viajar para visitar ela vai mandar então uma carta. A madrinha da Viviana ficará um pouco desconfiada e fala para ela que ela poderia pedir um dia de folga e ir visitar essa amiga, do que ficar enviando cartas, sendo que ela pode ver ela pessoalmente. Mas a mulher fala que não pode faltar nem sequer um dia de serviço, pois caso contrário, ela vai ser demitida. A senhora fala para a filhada que Viviane escolheu um caminho muito errado, pois ela não precisava ficar se preocupando com isso se tivesse casado com o rapaz que amava ela, pois Leandro era realmente apaixonado pela Viviana. Mas o que foi que ela fez?
se meteu com um homem casado, traiu ele, e agora ela ficou sem os dois. Jaqueliane já encontrou o amor verdadeiro nessa tal de Verônica, e o Willie tem a esposa dele e terá um filho com ela. E Viviana não passa de uma qualquer. Foi abandonada pelos dois e agora está aí sofrendo sozinha, indo atrás da amiga dela, que ela sabe muito bem que não é. A mulher ficará completamente sem palavras e percebe que sua madrinha está desconfiada e que sabe da verdade, que ela está querendo contar alguma coisa para o Willie. Já no outro dia, o juiz pegará o depoimento do Carlinhos. Ele falou com o Carlos Daniel e exigiu que ele trouxesse o filho, pois o que Carlinhos tem a falar pode sim interferir na sentença que ele vai dar a Paulina. O menino está ali para depor então, para falar tudo o que ele sabe. E Carlos Daniel ficará um pouco nervoso quando ele percebe que o menino será interrogado, além de uma mulher que vai perguntar para ele algumas coisas, mas também por um advogado. Mas o juiz garante que ele não precisa ficar preocupado, pois os dois só vão perguntar o que tem que saber, e apenas será algumas perguntas rápidas sobre o dia do sequestro do Carlinhos para saber o que realmente aconteceu com ele. Carlos Daniel fala que ele teme que o menino fique nervoso. Porém, o juiz fala que ele deve ficar tranquilo, pois será muito breve. Depois, Carlinhos então vai sentar. Ele praticamente será interrogado. A defensora pública então pergunta para ele do que ele se lembra do dia em que ele perdeu a memória. Ela fala para ele como que ele soube que ele foi sequestrado e que não estava mais na sua casa, e que ele percebeu que havia machucado e batido a cabeça. O menino vai contar direitinho como tudo aconteceu e se recorda que ele viu a mãe dele brigando com seu pai e que ela se foi embora muito triste chorando, e que ele pensou em ir atrás dela. Porém, que quando ele estava indo no meio do caminho, a Leda passou com um carro tirando o fininho dele e acabou batendo no seu braço, e foi aí que ele caiu de um barranco e bateu a cabeça. A mulher pergunta para ele como assim ele bateu a cabeça, e depois disso o que aconteceu? Carlinhos revela que depois disso ele se lembra que chegou a Isabel e ajudou ele. Levantou ele e falou: "Coitado do menino, vou levar ele para o hospital agora mesmo." Mas que ele se acordou na mesma hora e ela percebeu que ele estava bem e que apenas levou um tombo, mas que ela nem imaginava que ele havia perdido a memória. E que depois disso, ela cuidou dele no barraco onde ela morava, mas vai deixar bem claro que ninguém sequestrou ele. A defensora pergunta se ele conhecia Moacir e Isabel e se junto com essas pessoas estava também a mãe dele. Ele fala que não, pois se a mãe dele estivesse ali com eles, teria levado ele para casa, e que Moacir e Isabel ficaram lá cuidando dele, e que depois que descobriram de onde ele era, quem era sua família, entregaram ele, só isso. E enquanto Carlinhos é ali então interrogado pela mulher, o juiz está ali ouvindo tudo, observando a conversa. Ele fala que Paulina é inocente, pois ela não sequestrou esse menino coisa alguma, pois as provas estão agora concluídas. Carlinhos, ele caiu e apenas foi encontrado pela tal Isabel, e ela apenas ajudou ele, só isso, e que Paulina não tem nada a ver com essa história. Enquanto isso, Edmundo conversa com a Paulina. Ele fala que ela não tem escolha e que o juiz nomeou ele como advogado para defender ela e que ele será então o seu defensor. Paulina fala que tudo bem, mas pede que ele não fale nada contra a sua irmã, pois ela está ali para proteger a Paola, só isso. Mas Edmundo revela que eles têm uma testemunha surpresa e que Paulina nem vai acreditar quem vai depor em favor dela. Ela pergunta quem é, e Edmundo revela que é a Paola, e conta que ela está se recuperando aos poucos, e que já consegue falar, e que agora já sabe que ela vai depor em favor da Paulina. Paulina não entende porque Paola faria uma coisa dessas, sendo que ela é malvada, e nunca faria isso. Mas o advogado fala
que foi isso que Carlos Daniel avisou, pois ele conversou com a Paola e que ela falou que ela ia sim depor em favor da Paulina. Ela fala que teme que a irmã queira então defender ela e que Paola acabe na prisão. Mas o advogado fala que Paulina não tem por que ficar preocupada com a Paola, se sabe muito bem que tipo de mulher ela é. Obrigou ela a usurpar o seu lugar na mansão por 1 ano e que agora Paulina fica preocupada com ela. Ele avisa que eles devem se preocupar, pois Paola está armando alguma coisa contra Paulina. E é bem provável que ela queira afundar Paulina ainda mais na cadeia. Mas que se isso acontecer, ele não vai permitir, pois Paola vai receber o castigo merecido. Enquanto isso, Carlinhos está sendo então interrogado pela defensora pública. O menino conta bem direitinho que ele se lembra que ele estava saindo de atrás da mãe dele, quando a Leda passou dirigindo o carro, e passou correndo, e viu que era ele, porém não estava nem aí, e acabou atingindo a sua muleta. Assim, ele caiu do barranco. A mulher então vai encerrar as suas perguntas, e Carlinhos fala que a mãe dele é inocente, pois ela jamais cometeu um sequestro, e que não entende como podem prender uma pessoa assim que não cometeu nenhum crime. A mulher percebe que Carlinhos é muito inteligente e fala que ele encerrou as perguntas que ela tinha para ele. Porém, ele será mais esperto e olha para o juiz e fala então que ele encontrou o diário da Paola, da mãe dele, e revela que ele já sabe da verdade, que Paulina está presa porque ela usurpou o lugar da sua mãe por 1 ano, mas que ele no diário da mãe dele conta que Paola obrigou a Paulina a se passar por ela, e que por sinal ela se tornou uma mãe para ele, coisa que Paola nunca foi. O juiz então pegará ali o diário da Paola e vai ler, e ali está a prova que Paulina foi obrigada pela Paola a usurpar o lugar dela. A defensora pública então pergunta ao menino como que ele teve acesso a esse diário. Ele revela que foi empregado da mansão a Lalinha, pois ela encontrou o diário da Paola, entregou para ele e falou que essa era a prova para tirarem Paulina da cadeia, já que ela é inocente. Enquanto isso, Patrícia fala para o Willy e manda ele se acalmar, já que ele não pode ficar assim furioso. O Willy fala como que ele não pode ficar furioso. Olha só o que Stephanie fez. Mentiu que estava grávida. E agora, vem com esse papo que ela mentiu uma gravidez, para não perder ele. Patrícia vai defender a Stephanie e fala que ela está doente mental, e que por isso ela inventou uma gravidez, e que na verdade era uma gravidez psicológica. O sem vergonha fala que isso não justifica o que a Stephanie fez, já que ele sonhou em ser pai e ter esse filho, que agora descobre que ela não está grávida coisa alguma. E Stephanie ficará furiosa e parte para cima do pilantra e fala que ela temeu que ele abandonasse ela. Então que ela pensou que se ela ficasse grávida, ele nunca deixaria ela e o bebê. Porém, Willy fala que ela está bem enganada, pois pensava que a farsa dela não seria descoberta. Patrícia manda então o casal se acalmarem, pois tudo pode se resolver. Pois a mentira que Stephanie fez é muito grave sim, porém, que o que Willy fez para ela é muito pior, pois ele se meteu com a Viviana, e ela sim está grávida. O Willy ficará completamente paralisado, e Stephanie também. E Stephanie vai surtar e questiona ele do que Patrícia está falando, que história é essa, da Viviana estar gestante. O Willy não vai saber o que falar, e Patrícia revela que ele se aproveitou da Viviana, pois por mais que ela tenha 40 anos, ela é ignorante, e que o Willy enganou ela, já que ela estava apaixonada por ele, e engravidou a Viviana e agora ela está barriguda e está exigindo pensão do Willy e que ele se case com ela, pois ele mentiu que ele ia se divorciar da Stephanie para ficar com ela e com o bebê. E Stephanie vai ficar louca da vida e falar para o marido que antes então dele se divorciar dela, ele vai embora só com a roupa do corpo e que ela não vai pedir dinheiro nenhum para sua família
e que vai abrir mão de tudo, só para ver o Willie sem nada junto com a amante dele. Nesse momento, Willie percebe que ele perdeu a batalha, pois perderá a Stephanie também. Não vai ficar com a Viviana, depois que a Viviana descobrir que ele é pobre, nem ela vai querer ele. Ele então será mais baixo ainda e avisa, tanto para Stephanie quanto para Patrícia, que se elas não conseguirem dinheiro para ele vai depor e será em favor da Paola e contra a Paulina, e vai afundar ela ainda mais na prisão. Patrícia ficará completamente furiosa e fala que o Willie não pode fazer uma coisa dessas, mentir diante do tribunal e acusar a Paulina do que ela não fez. Ele revela que se eles querem ver Paulina longe da cadeia, tem que dar dinheiro para ele, pois ele vai depor contra ela. Stephanie não está nem aí e fala que ele não vai tirar nenhum dinheiro mais da sua família. Willie fala que Patrícia conseguirá esse dinheiro para ele ou o Carlos Daniel. É que Carlos Daniel é apaixonado pela Paulina e não vai querer saber dele depondo contra ela, pois sabe muito bem que com muita testemunha contra a Paulina, ela poderá apodrecer na cadeia. Enquanto isso, o advogado Edmundo então vai entrar na sala, onde Carlinhos está depondo em favor da Paulina. Ele ficará sabendo do diário em que Carlinhos trouxe, o diário da Paola, onde ali consta todos os crimes dela. Ele descobre nesse momento que o menino já sabe da verdade, que a mãe dele é a Paola e que Paulina, que está presa, é apenas uma inocente, que foi enganada pela mãe dele, Paola. O menino revela então para o advogado Edmundo que ele entregou o diário da mãe dele e que está nas mãos do juiz e que agora já sabem da verdade, que Paulina é inocente. O advogado ficará completamente paralisado diante da genialidade do menino, que está ali sozinho, conseguiu provar a inocência da Paulina. Depois então o juiz avisa que chegou mais uma testemunha e que agora sim vai começar a audiência da Paulina e que a próxima testemunha será a Paola, pois ela está disposta em depor em favor da irmã e que ela já vai entrar para depor então e dar a sua opinião e falar o que ela sabe desse caso. O advogado fala que Paulina já está vindo ali para a sala, aonde vai acontecer então o interrogatório. Carlinhos então vai sair da sala e está muito nervoso. Ele pergunta para o seu pai se agora a Paulina vai sair da cadeia. Carlos Daniel manda ele se acalmar, pois tudo ficará bem, e avisa que logo logo ele vai estar em casa e que lá ele vai depois saber o que aconteceu com a Paulina, se ela vai sair hoje ou daqui a uma semana. E depois que Carlinhos se vai embora, vai chegar ali a Paola junto com a sua enfermeira. A mulher então está pronta para depor, porém Carlos Daniel pensa que ela vai depor em favor da Paulina, mas ela está pronta para depor contra a irmã dela e enfiar ainda mais Paulina na cadeia. E não vai demorar muito, para a sala da audiência vai estar cheia. Todos vão estar lá presentes, principalmente todos os brátios. Ali está a senhora Piedade furiosa em ver Paola ali numa cadeira de rodas e parece que está fingindo, pois está toda arrumada de roupa vermelha, como se fosse para uma festa. A megera será então preparada para depor e com a sua cadeira de rodas, ela ficará frente a frente com o juiz e vai responder às perguntas que serão feitas. Ali na frente dela vai estar a Paulina. A mocinha está completamente emocionada em ver a sua irmã. Paulina, muito boba, pensa mesmo que Paola vai ajudar ela de alguma forma. Mas quando Paola começará a ser então interrogada, ela vai falar tudo ao contrário. Tudo que ela fez para Paulina, as maldades que ela cometeu e a obrigação que ela fez contra a Paulina, para Paulina se passar por ela na mansão. Ela vai inverter tudo, como se fosse a Paulina que fez tudo isso para ela. E vai então denunciar a Paulina, e ali diante do tribunal, ela vai depor contra a sua irmã. Paulina começará a chorar ao ouvir a sua irmã falando que Paulina obrigou ela a usar o seu lugar na mansão e que mandou Paola se ir embora da mansão. Caso contrário,
Paulina ia denunciar ela para o Carlos Daniel mentindo que Paola tinha um amante. Paola vai fingir e fala que nunca teve um amante e que nunca enganou seu marido e que foi obrigada a se ir embora e abandonou ele e a sua família e os seus 2 filhos para que Paulina ficasse na mansão, vivendo a vida dela. Mas se ela não fizesse isso que Paulina ordenou, ela tinha muito medo que Carlos Daniel acreditasse na Paulina. Paulina começará a chorar e nesse exato momento o advogado Edmundo percebe que era isso que ele imaginava, que Paola fosse depor contra a Paulina e não em favor dela, já que ela é uma bandida. Porém, o advogado tem uma carta na manga e o juiz já sabe. Ele então informa para Megera que Carlinhos entregou o diário da Paola ao juiz e que ali consta o plano maquiavélico da Paola, onde ela obrigou a Paulina a usurpar o lugar dela na mansão e que não foi a Paulina que obrigou a Paola. A Megera ficará completamente paralisada diante do que ela está ouvindo. O juiz revela que aquele diário, ali está as escritas da Paola e que eles vão fazer um teste para saber se aquela letra realmente é dela. A Megera percebe que ela se ferrou, pois foi ali para depor contra a Paulina, mas quem será condenada será ela.